O Palmeiras jogou mal, mas conseguiu um empate heróico contra o Atlético Mineiro e tá vivíssimo na briga pela semifinal da Libertadores. E esse foi um jogo que tem muita coisa para eu conversar aqui com vocês, desde a parte tática, a parte técnica, vou colocar campinho na tela, até a parte mental, psicológica, que foi muito importante, as substituições do Abel, enfim, tem muita coisa para eu analisar e pra gente conversar aqui hoje. Fica por aí. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, esse que pelo decorrer do jogo parecia ser um vídeo que eu ia falar só de desgraça e sobre como o Palmeiras jogou muito mal contra o Atlético, porque de fato em quase todo o jogo o Palmeiras foi mal contra o Atlético, mas vai acabar sendo um vídeo para eu falar desse empate heróico do Palmeiras, 2-2, foi buscar um 2-0, né, empatar em 2-2 no Mineirão, com a torcida contra, com esse time forte do Atlético, é um negócio realmente muito, muito grande que o Palmeiras fez, apesar de ter jogado mal. Eu vou falar sobre tudo isso, os motivos pelos quais o Palmeiras foi mal e também a força que o Palmeiras teve para conseguir esse empate. Mas antes, um simples pedido, por favor, deixa o seu likezinho aqui que é de graça, certo? Tô gravando esse vídeo aqui logo depois do jogo, preciso acordar cedo no dia seguinte, mas estou aqui para poder entregar esse conteúdo para vocês, então é de graça, deixa o likezinho aí, por favor, inscreva-se, estamos quase batendo 50 mil inscritos, então dá essa moral, certo? Não custa nada, chega junto e vambora pra análise. Então vamos lá, para falar sobre a história desse jogo e sobre como o Palmeiras conseguiu construir esse empate, como o Palmeiras conseguiu buscar, eu preciso falar sobre o que de fato aconteceu dentro de campo, que foi uma atuação ruim do Palmeiras em grande parte aí, talvez, sei lá, em 3/4 do jogo. O Palmeiras foi realmente muito mal, tanto ofensivamente quanto defensivamente, tá? Tem muita coisa pra gente analisar aqui, então vamos pro campinho. Muito bem, rapaziada. Então vamos lá, porque quando as coisas dão certo, eu venho aqui, analiso, falo das coisas positivas, mas quando dá errado, eu preciso vir aqui analisar também, certo? Então vamos começar com a parte ofensiva, certo? Quando o Palmeiras tinha a bola, por que que deu tudo tão errado? E tem muito a ver com a marcação intensa do Atlético, esse foi um fator principal. Então quando o Palmeiras ia sair jogando, o Palmeiras até tentava aproximar um pouco mais dos seus jogadores, o Marcos Rocha baixava bastante, o Piquerez também até baixava, mas aqui subia mais um pouco, o Zé Rafael vinha, o Danilo. O Palmeiras tentava juntar os jogadores para tentar atrair o Atlético, né? Tentar atrair essa marcação, porque você tinha o Hulk aqui com os zagueiros, o Keno subindo por aqui, o Ademir aqui também muito próximo do Piquerez, você tinha os encaixes muito claros aqui no meio, então o Otávio colava no Rafael Veiga, o Zaratio com o Danilo, o Jair com o Zé Rafael, então essa movimentação, essa marcação do Atlético, Rubens com o Dudu, Mariano com o Scarpa, isso complicava muito a saída de bola do Palmeiras, porque o Palmeiras ficava acuado, né? Os jogadores do Palmeiras eram muito bem impressionados, o Palmeiras tinha poucas saídas, até tentava às vezes uma bola longa com o Flaco Lopes, que não conseguia segurar muito a bola lá na frente, o Veiga também muito apagado aqui por dentro, então essa marcação forte, intensa do Atlético realmente gerou muitos problemas para o Palmeiras sair jogando. Outro fator que tem que ser levado em conta é, claro, o time mal individualmente, né? Isso também não é só por causa do Atlético, mas o Palmeiras individualmente também mal. Então, o Danilo, claro que ele fez o gol de empate, a análise acaba mudando um pouco, mas era uma das piores partidas do Palmeiras, do Danilo com a camisa do Palmeiras, pelo menos para mim. E ele é um cara muito importante nessa saída de bola, para tentar sair da marcação, para dar esse primeiro passo, para tentar quebrar uma linha, e ele foi muito mal nisso. O Veiga, eu já disse, apagado. Então essa questão individual também conta. Outra coisa, o Rony seria um cara importante, tá? Eu falei do Lopes segurar algumas bolas aqui na frente, mas seria importante ter um Rony nesse tipo de jogo. A gente vê a falta que ele faz. Um cara de um pouco mais de movimentação para tentar fugir um pouco da marcação, para tentar, como o Atlético subia suas linhas, os zagueiros ficavam um pouco mais altos para tentar empurrar os zagueiros do Atlético para trás, para gerar espaço para o Veiga por aqui no meio, para também poder, né, ficar atazanando os zagueiros correndo ali na direção das costas dessa linha de defesa, para tentar forçar essa movimentação dos zagueiros, enfim, eu senti falta do Rony. Então, tem a marcação muito boa do Atlético, tem o Palmeiras mal individualmente e tem um outro fator aqui que eu também preciso falar, certo? Depois de ter falado isso, eu também preciso falar que quando o Palmeiras conseguia meia escapada, não vou nem falar uma escapada, meia, o Atlético matava com falta, né? O Atlético matava com falta todas as escapadas do Palmeiras, que o Palmeiras conseguia raríssimas escapadas e quando conseguia, o Atlético matava com falta e o Atlético terminou o jogo acho que com 2 cartões amarelos e pela quantidade de faltas que fez, realmente merecia bem mais.
Mas enfim, falei dos problemas do Palmeiras ofensivamente, a gente precisa analisar também defensivamente, porque o Atlético de fato criou algumas oportunidades e a gente precisa entender o que que deu errado. Então vamos lá, o que que o Atlético tentava fazer quando atacava, certo? Os laterais eles subiam um pouco mais, então o Mariano pela direita e o Rubens pela esquerda. Os zagueiros ficavam aqui na saída de bola, geralmente junto com o Otávio. Geralmente o Otávio baixava um pouco para ajudar nessa saída junto aos zagueiros. O Jair ficava um pouquinho mais avançado por dentro. E aí, com o Mariano e o Rubens mais abertos, o Ademir e o Keno tinham um pouco mais de liberdade para circular aqui por dentro. E aí tem alguns pontos que é importante focar. Primeiro, eu falei do Rony ofensivamente, mas defensivamente também é muito importante comentar, porque eu acho que nem se compara a pressão que o Rony faz na saída de bola do adversário com a pressão que o Lopes faz na saída de bola do adversário. E aqui eu não tô querendo crucificar o Lopes, eu não acho que foi a pior partida da história dele, eu acho que ele até conseguiu em alguns momentos segurar um pouco a bola, enfim, acho que foi um desafogo necessário em dado momento, mas a falta que o Rony fez nesse sentido defensivamente é muito grande, tá? O Lopes ele não conseguia pressionar essa primeira fase de construção do Atlético, digamos assim. Então, quando a bola estava no pé do Natan, no pé do Júnior Alonso, no pé do Otávio, ele não conseguia exercer essa pressão e o Atlético tinha um pouco de liberdade e ficava muito confortável nesse momento. Então esse é um primeiro ponto. Segundo, o Danilo também preciso falar. Eu sempre falo aqui, gente, o Danilo, ele é um termômetro desse time do Palmeiras. Quando ele tá bem, o Palmeiras é melhor em muitos sentidos do jogo, muitas fases do jogo, e defensivamente não é diferente. O Danilo não estava pressionando bem, estava chegando atrasado em alguns momentos. Isso se reflete no time, porque o Danilo é um termômetro. Então, qual que era a ideia do Atlético aqui? O Atlético tinha muitos jogadores no corredor central, certo? Então, os zagueiros, o Otávio que vinha por aqui, o Jair, o Zaratio, o Hulk que caía aqui, saía da referência e vinha por dentro e tentava atrair o time do Palmeiras para esse corredor central, certo? Para liberar os pontas, o Ademir e o Keno, para poder entrar aqui no facão, certo? Entre zagueiro e lateral ou pelo lado, se os laterais fechavam muito, e com isso gerava muita jogada de 1 contra 1, principalmente aqui. Eu acho que aqui foi um ponto-chave do jogo, Keno com o Marcos Rocha. Muitas vezes o Keno ficava no 1 contra 1 contra o Marcos Rocha, porque o Danilo ficava aqui no Zaratio, o Gomes acabava seguindo o Hulk em algum momento, e aí não tinha essa cobertura, o Marcos Rocha ficava em 1 contra 1 contra o Keno, e defensivamente preciso falar também uma partida terrível do Marcos Rocha, terrível, ele que fez o pênalti ali no Jair também, no finalzinho do primeiro tempo, enfim, foi bem mal, e tem muito a ver com essa questão tática também. E detalhe que o segundo gol do Atlético, no comecinho do segundo tempo, foi uma das poucas vezes que o Marcos Rocha não ficou nesse 1 contra 1 contra o Keno, que existiu ali uma cobertura, só que aí a cobertura falhou. Desenhei essa linha de defesa do Palmeiras, né? A linha de 4 com Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Vejam como o Marcos Rocha tá um pouquinho descolado dessa linha, mas o Danilo tá ali, certo? Junto com o Keno. Então, na teoria, você tem um 2 para 1 ali, o Keno contra o Danilo e mais o Marcos Rocha ali tentando servir como uma cobertura mais um pouco mais atrasado, né? Nesse sentido. Só que aí, quando a jogada segue, quando o Keno vai para um 2 com o Hulk, você tem dois grandes erros, né? Primeiro, o Gomes chega um pouco atrasado ali, o Hulk consegue devolver essa bola, e aí quando o Keno parte, ele já quebrou ali a marcação que estava do Danilo, já quebrou a cobertura atrasada que tinha ali do Marcos Rocha, ele já saiu na frente, os dois já ficaram para trás, ele conseguiu levar com muita liberdade essa bola para a linha de fundo, e aí a infelicidade do Murilo colocando a bola para dentro, mas se não é o Murilo, outro jogador faria o gol. Então, assim, foi uma atuação ruim do Palmeiras em grande parte do jogo e os motivos são esses que eu expliquei pra vocês, tanto com bola quanto sem bola. Tem até um momento ali no meio do primeiro tempo que na transmissão o repórter de campo ali fala que o Abel estava inconformado com a atuação do Palmeiras, né? Que ele estava realmente muito bravo ali com os jogadores e quase que incrédulo. Então, o Abel também estava descontente, não era só o torcedor palmeirense. Só que aí a história do jogo começa a mudar, porque a gente chega ali mais ou menos na metade do segundo tempo, quando o Palmeiras consegue diminuir o placar com o gol do Murilo. E aqui eu não vou fazer uma grande análise, foi um gol achado, tá? Pode até tirar as aspas. Foi um gol achado, não tem muito o que dizer. Foi uma falta ali, o Scarpa cobrou no travessão, a bola voltou no pé do Murilo, ele fez o gol. O Palmeiras, né, ganhou esse gol aí de presente, vamos dizer assim. Só que aí entra o impacto psicológico da coisa, porque o Palmeiras faz aquele gol, o Atlético já começa a entrar em choque, os jogadores do Atlético já começam a lembrar aquele confronto, aquele duelo da Libertadores passada.
Então, com esse gol do Palmeiras, o Atlético começa a errar um pouco mais, o Palmeiras começa a acertar um pouco mais por questão psicológica, por questão mental. Não teve uma grande alteração ali logo depois do gol do Palmeiras. É mais o ímpeto mesmo, o ímpeto que o Atlético perdeu e que o Palmeiras ganhou, para vocês verem como é importante essa questão psicológica. E aí eu preciso dizer aqui sobre como o Abel aproveitou dessa questão psicológica pro lado tático, que é onde ele tem mais influência ali no jogo, claro, digamos assim. Porque o Palmeiras estava mais forte psicologicamente, dava para ver que os jogadores do Atlético estavam mais em choque, e é claro que o ambiente do estádio muda também. Os torcedores do Atlético também ficaram mais em choque. E eu acho que as trocas do Abel foram muito na tentativa de aproveitar isso, do Palmeiras tentar aproveitar esse ímpeto psicológico que tinha com algumas alterações táticas. E aí é importante a gente ver as opções que o Palmeiras tinha no banco e as opções que o Atlético Mineiro tinha no banco, né? O Atlético foi trocando, colocou Nátio Fernandes, colocou Vargas, colocou Allan Kardec, tinha o Pedrinho, nem sei se o Pedrinho entrou, mas enfim, o banco do Atlético recheado e o Palmeiras não tinha grandes opções. Mas o Abel, ele troca o Veiga pelo Menino, uma substituição que ajudou o Palmeiras, o Menino entrou bem, troca o Lopes e o Navarro ali, mais uma tentativa de ganhar um gás a mais ali no ataque, né? Um cara mais 100% ali fisicamente, e uma troca muito interessante que é do Marcos Rocha pelo Mike, que parece simplesmente uma troca de 6 por meia dúzia. Porque o Marcos Rocha, como eu disse, estava muito mal no jogo, então parece só, vou tirar o lateral que tá mal, colocar o outro. Só que eles são laterais de características diferentes. O Marcos Rocha é um lateral mais construtor, de ficar um pouco mais atrás, de dar um equilíbrio maior. E o Mike é um lateral mais de linha de fundo, que foi o que ele fez quando ele entrou em campo. Então parece muito, pelo menos na minha visão, que o Abel aproveitou esse ímpeto do Palmeiras para colocar um lateral mais de corredor, para tentar colocar o time um pouco mais para frente, aproveitar esse momento. E aí, com isso, o Palmeiras cria uma grande chance com o Dudu, certo? Perto da pequena área, ele perde uma grande chance e consegue o gol de empate merecido. E aí, vejam só, eu peguei esse vídeo aqui, eu peguei esse vídeo no Twitter da Leila Pereira, tá? Isso aí foi filmado no camarote dela, lá no Mineirão, mas não é por causa dela não, é só porque esse vídeo, esse ângulo é muito bom pra gente ver a movimentação do Dudu. Vejam só como o Scarpa vai bater e olha como o Dudu tá ali na entrada da área, ele nem tá dentro da área. E assim, gente, eu não vou dizer aqui que o Scarpa mirou exatamente ali onde o Dudu ia correr, mas é importante frisar o repertório que o Palmeiras tem de bolas paradas, coisa que já foi tema aqui no canal. E é claro que não é aleatório o fato do Palmeiras não ter colocado os jogadores na segunda trave, ter concentrado os jogadores na marca do pênalti na pequena área e do Dudu ter passado o início dessa jogada na entrada da área e quando o Scarpa vai pra bola, ele ataca com toda a força do mundo, né? Essa segunda trave ali do Atlético Mineiro. Isso não é acaso, isso é treinado. E vejam que quando o Dudu ataca essa bola, a quantidade de jogadores do Palmeiras que tem na pequena área para poder completar. Então, mais uma vez, eu não tô falando que o Scarpa mirou milimetricamente ali, porque não tem como saber isso. Mas não é por acaso que o Dudu tava ali. Inclusive, méritos pro Dudu por acreditar nessa bola, né? Ele foi até o fim, ele alcançou essa bola para colocar essa bola ali em jogo. E o Palmeiras fez esse gol não por acaso. O primeiro, eu dou esse crédito aí, foi por acaso. Eu dou esse crédito pro acaso, né? Pra bola ter batido na travessão e voltado no pé do Murilo. Mas esse aí não foi. Esse aí é repertório de bola parada. Então, meus amigos, para além disso tudo que eu falei, é claro, destacar a força mental do Palmeiras, a força psicológica. É impressionante como, independente do contexto, independente do que tá acontecendo, jogando mal, tomando 2-0. O Palmeiras teve um gol anulado, logo depois teve pênalti contra, gol do Atlético no finalzinho do primeiro tempo, depois voltou pro segundo, tomou um gol com 1 minuto e meio. Então olha esse contexto, com estádio contra, Mineirão cheio. Mesmo nesse contexto, o Palmeiras do Abel Ferreira nunca tá morto e nunca tá entregue. É muito grande o que o Palmeiras fez no Mineirão de conseguir esse empate dentro de todo esse contexto que eu falei. E mais uma vez, jogando mal. Eu não tô aqui defendendo a atuação do Palmeiras. É dentro de um contexto de uma má atuação contra o Atlético Mineiro. É muito forte mentalmente, não é à toa. O Palmeiras está a 20 jogos sem perder fora de casa pela Libertadores. Nesse ano de 2022, o Palmeiras tem 2 derrotas fora de casa contando todas as competições. E outro detalhe, o Abel Ferreira tem 29 jogos de Libertadores pelo Palmeiras e 2 derrotas. 2 derrotas em 29 jogos de Libertadores.
Mas enfim, eu falei que tinha muita coisa pra dizer, né, muita coisa pra analisar aqui. Foi um jogo de muitas histórias ali, questão mental, questão tática, questão técnica, enfim, muita coisa. Espero que você tenha curtido. Se você ficou até aqui, eu mereço seu likezinho, né, não custa nada. E eu quero também que você comente aqui, por favor, participe nos comentários com a sua visão sobre o jogo, enfim, o que você espera pra partida da volta, tem sugestões de vídeos, o que você quer que a gente faça aí pro pré da partida da volta aí do Palmeiras, fim de semana também tem Brasileirão, enfim, comente todas as suas opiniões e por favor inscreva-se no canal, não custa nada, certo? É de graça e ajuda muito a gente. No mais é isso, meus amigos, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau.